Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast Papo de Obra. Eu lembrei que é o 7º episódio. É uma alegria ter você aqui, uma alegria estar aqui mais uma vez gravando esse episódio com convidados especiais. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Esse podcast é um espaço que nós preparamos com muito carinho, onde a gente mergulha na construção civil, mergulha no mundo da construção civil, e a gente tem ido muito mais além. Descoberto o propósito, os porquês de cada profissional, de cada convidado que tem vindo aqui. Tem sido muito legal. Vou falar isso agora no começo e depois no final também. Se inscreva no canal, nos acompanhe, compartilhe. Esse é um podcast que nós preparamos para mergulhar, para abrir a caixa preta mesmo da construção civil, mundo da arquitetura, dos profissionais que fazem a diferença nesse nicho tão promissor que faz parte da vida aí de todo mundo. Então, põe o cinto de segurança aí, pega papel, caneta, anota. Nós temos aprendido muito aqui também. Então, tem sido também uma escola para nós e, por que não, para você, engenheiro, arquiteto, informação ou formado, ou que já atua no ramo da construção civil. Acredito que vai ser bem útil para você nos acompanhar e você é nosso convidado especial. Uma alegria ter você aqui. É isso aí, nós estamos então hoje com convidados especiais, como eu disse. Quando eu digo que são convidados especiais é porque são. Ah, mas você diz isso para todos. Claro, porque a gente não convida quem não é especial, quem... Inclusive, nós temos alguns critérios para convidar. E eu fico aqui falando, olhando para a câmera, eu fico aqui olhando para a Alana, porque a Alana é nossa secretária e ela que faz essa parada toda acontecer. Nós temos alguns critérios e nós convidamos pessoas que fazem sentido, né, para nós, na nossa história. Membros do Constru Clube MT, que é o nosso clube de negócio, onde nós reunimos ali as empresas que já são referência, que já fazem a diferença, que já entregam resultado e cuidam e zelam da prestação de serviço, de entrega de produtos de excelência na construção civil. E arquitetos, né, que também trabalham e fazem acontecer a transformação nessa fase que eu chamo de o novo mercado da construção civil. Vamos falar sobre isso, tá, galera? Antes da apresentação. O que é o novo mercado da construção civil? É um tempo onde, nós falamos isso no episódio passado, onde a qualidade, onde a excelência volte a se tornar algo comum. Onde a qualidade seja uma obrigação sua, minha. E se a gente conseguir fazer isso, nós vamos entregar melhor o nosso trabalho, a gente vai estar feliz, o cliente vai estar feliz, fica todo mundo feliz. E a gente extermina aí o jeitinho brasileiro na entrega de serviços e produtos nesse nicho que é tão importante, que é de onde vem o nosso sustento da nossa família. Então eu estou aqui com João Batista de Oliveira Júnior. A figura. Nome completo, vocês colocaram. João Batista de Oliveira Júnior, da mineradora Areia Branca, nossos parceiros. Eu olhei porque vai que olha ali bem na hora passa, né? Dá certo. O editor aí já aconteceu. Da mineradora Areia Branca. Eu fiz um vídeo de uma obra que nós estamos iniciando e o Júnior falou, pô, legal o vídeo lá. E aí a gente se lembra que... Eu não lembro qual época, talvez você vai lembrar aí. Pô, você tava lá, né? Mas a gente já trabalha junto, né? O Júnior já presta serviço nas nossas obras há mais de 10 anos. Não sei quanto tempo exatamente, há mais de 10 anos. E uma oportunidade dessa aqui também é para te agradecer, cara, assim, porque não é uma semana, não é um mês, não é um ano, é um tempo. Então, sim, nesse tempo todo, se a gente entregou obras é porque você estava com a gente. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Aí, ó, que legal, o Júnior veio, cara. Você viu que interessante. Vai ser legal. A Alana falou, esse podcast vai ser legal. Foi muito difícil. Foi nada, você mandou mensagem e respondeu na hora, não foi? Ah, foi. Você falou, nossa, eu tava doido pra ir, não foi isso que ele falou? Não foi. Você teve que insistir? Ele deu uma valorizada um certo trabalho, primeiro, né? Deu um certo Você tá muito fazendo charme. Você tinha que falar, não, pô, tô doido pra ir, isso aí mesmo. Mas obrigado, cara, por ter vindo. Tamo junto. Diocleciano Rocha, da Estúdio 7 Arc. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Que bom ter você aqui. Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal, que legal. Então, nós vamos mergulhar aqui, vamos misturar essas realidades. Então, são realidades, com certeza a gente tem histórias distintas, mas uma coisa nos une aqui, né? Você, eu, que é a construção civil. Então, uma coisa que eu já tenho para perguntar e que eu não vou mudar a pergunta, o Júnior vai me matar com essa pergunta que eu vou fazer. Mas você dá seus pulos. Depois nós conversa lá fora. Não, você dá seus pulos.
Cara, quem é você? Se eu fosse te perguntar... porque a gente falava aqui, inclusive, antes da gravação, e eu pergunto isso para todos os convidados, porque a gente... como você se definiria hoje para... se a pessoa souber isso de mim, ela me conhece. Porque talvez as pessoas te conhecem como o Júnior da areia, o Júnior do caminhão, o Júnior da pá carregadeira, mas responde aí, quem é você? Ainda bem que foi primeiro pra ele, né? Nossa, Até me deu pensar na minha resposta. Ele jogou a mais difícil, né? Enquanto ele fica... Essa vai ser a pergunta mais difícil, o resto vai ser... será? Não, essa é a mais difícil, garanto pra você. Bom, você tá falando. Meu nome é João Batista de Oliveira Júnior, né? Mais conhecido como Júnior da Areia, como você mesmo disse. Isso aí. Né? Sou empresário no ramo de mineração de areia. Tenho 34 anos. Vou ser pai daqui uns meses aí. E estamos na atividade nessa parte da construção civil aí, na parte de extração de areia, né? Ajudando na parte da construção civil e dando andamento. Quando que nasce sua filha? Setembro. Setembro, o nome dela? Sofia. Sofia. Vai escrever como? Vai ser com F ou PH? Não, com F. Nada de... Porque tem uma Sofia nada com de muito, PH, com... Nada né? de muito frufru. Como que é o nome da esposa? Valéria. Valéria. Manda um beijo pra Valéria aí. Valéria. Um beijo. Aê. Dia dos namorados tá chegando. Né? O Declaração de amor. O Valéria, Júnior te amo, meu amor. vai te dar uma hora de pá carregadeira pra você Olha. de presente. De presente. Tá me cobrando, hein? Tem que dar alguma coisa especial aí. Ô, Júnior, há quanto tempo você tá no ramo do... A gente falava de uma década que a gente se conhece aí no serviço. Que época que foi? Que obra que a gente tava fazendo? Você lembra mais ou menos? Não. Foi uma que obra bairro que era? no Jardim Itália. Um terreno. Nossa, foi a primeira casa No mesmo. Jardim pô. Itália, uma obra esquina sobre esquina. Você fracionou um terreno e ali é onde tudo começou. O Danilo da Bizinha. Cara, Vermelho. foi no começo mesmo, então. Você Não, trabalhava pô, na tem mais de Pompeu? 10 anos, pô. Tem mais de 10 anos. Na verdade, você era corretor ainda, né? Sim. Você não era nem É porque consultor. foi- a primeira... Porque Foi o foi início assim, de ó. tudo, né? Porque foi assim, ó. Eu trabalhava como corretor. Primeiro eu trabalhava na Terraplan, pro Ronaldo. O grande Ronaldo. Eu trabalhava lá e aí depois eu saí de lá e recebi uma proposta para trabalhar na Pompeu Imobiliária, Certo. no departamento de aluguel lá. Aí eu vi que tinha uns corretores lá, cara, que ganhavam mais que eu. Falei, rapaz. Aí tinha um sistema da Puma que a gente entrava e eu não podia acessar o financeiro pra mexer, mas eu podia ver, né? Aí eu fui lá, abri o financeiro e tava lá. Corretora ganhou 5 mil aqui, 2 mil ali, tal. Eu vi a data, eu vi a média do salário dela no ano. Eu falei, descamada. Ela aparece aqui 2 vezes no negócio é dia bom, e né? ganha mais que eu trabalhando igual um cachorro, né? Trabalha pouco e ganha mais. Aí eu peguei e falei, Pompeu, não tem como. Ele falou, não, vai dar bom. Aí eu me tornei corretor. E aí, ali como corretor, eu ia vender e vendi a obra de um construtor. E eu vi assim, alguns, né? Não todos. Algum construtor que falou, falei, cara, o que esse cara faz aqui, eu acho que eu faço também, né? E aí eu peguei e entrei. Mas que ela foi uma das primeiras casas. Eu creio que foi a primeira, eu acho. Eu não sei se foi. Eu acho que foi. Cara, eu acho que foi a primeira. Uma primeira minha. Foi junto com uma do Jardim Aeroporto. Não sei se você lembra dessa. Uma do Jardim Aeroporto. E depois essa do Jardim Itália. Mas realmente a gente tá há bastante tempo. Estamos na lida aí. É isso aí, graças a Deus, cara. Muito bom ter você aqui, porque a gente lembra da história, a gente lembra quem nos ajudou, a gente lembra das dificuldades que a gente já passou. Não foram poucas nesse tempo todo, mas graças a Deus nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, nós temos motivo para poder agradecer a Deus, para poder olhar para aquilo que a gente construiu com erros, com acertos individuais, juntos aí. Mas que hoje a gente fala da construção civil com gratidão, porque, como eu dizia agora há pouco, é de onde vem o nosso sustento, é de onde a gente tem a oportunidade de colocar os nossos talentos, né, à disposição, a serviço. E isso é muito, muito legal. Você dizia, há quanto tempo que você está na extração de areia? Desde quando eu me entendo por gente, né? Porque o pai começou em 84. Isso já é da família, né, cara? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas isso é... Então, naturalmente, você já foi ajudando o seu pai e já foi... Desde piazinho até hoje estamos. Desde criança já estava nos caminhando para carregadeira. A gente até costuma brincar. Foi feito numa draga de areia. As dragas de areia. Aí, seu menino, como é o nome do seu pai? João Batista também. Claro que é João Batista, né?
O nome dele é João Batista Júnior. Como é o nome do pai dele? João, Geraldo. É lógico que é João Batista. Joaquim. Aí, ô, seu João, as dragas de areia aí, deu história pra contar. Luciano, cara, fala um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória, mas isso depois de você falar quem é você. Quem sou eu? Isso aí. Tá. Pessoal, eu sou Diocleciano, tenho 32 anos, né? Sou casado já. Não posso errar essa data aqui, porque senão amanhã eu tô lascado. Não né? inventa, se você não tiver seguro, você não entra, Há mais de 10 anos, aí, né? É bom pronto. citar assim, né? Tem um tempão, fala, tem um bom tempo. É um bom tempo já. E sou pai também, tenho uma filha já de 10 anos, né? Já tenho mais de 10 anos, então eu tenho uma filha de 10 anos. De 10 já. anos, cara. Minha esposa já tá me cobrando para ter mais. Sou um entusiasta, sou um empreendedor, né? A gente fala que além de arquiteto, a gente tem que ter esse papel, porque sem a venda, né? Sem o contato com o cliente, a gente não pode exercer a profissão que a gente estudou. Então, hoje, me considero um empreendedor, um empresário também no ramo. Cara, legal, porque na faculdade a gente não aprende... Certamente, se isso foi abordado na faculdade, na sua formação, é muito pouco sobre o empreendedorismo, né? Na verdade, não foi nada. É zero? Pelo menos o curso que eu fiz, eu estudei na Unemate, né, em Barra do Bugres, e a gente não teve uma matéria de economia nem de gestão de escritório. Então, é algo que a gente tem que aprender e é um assunto que a gente deve explorar. Inclusive, se a gente está falando para alunos, para recém-formados, essa é uma área que a gente tem que explorar, com certeza, que é o dia a dia depois, né? Porque, além de saber fazer, você tem que saber vender o seu produto, senão... Importante que você está me falando, ó. Então, o que você diria hoje, assim, para imagina você ali entrando na faculdade, saindo da faculdade. O que você diria hoje para um garoto ou uma moça que está saindo da faculdade com talento, arquitetura, com vontade ali, com gana, né? De entrar e fazer a diferença, de entregar resultado, mas que não aprendeu ali a parte de gestão. Até que ponto você acha que é importante essa pessoa buscar um preparo para isso? O que você acha? O que você diria para essa pessoa? Eu acho que, assim, as ferramentas de trabalho, software, né, o conhecimento básico de arquitetura você tem que ter e você tem que fazer cursos e se complementar nessa área, né? Você precisa estudar a forma que você vai se expor no mercado, o que o mercado ele está buscando, o que o mercado está valorizando mais, né? Como que você vai chegar até as pessoas, né? Como que o seu nome vai ser falado e, consequentemente, você vai conseguindo, né, mais clientes. O Diocleciano falou algo importante aqui, são visões de empreender, né, de empreendimento, de um profissional que é técnico. A formação de arquitetura é uma formação técnica. E nós temos falado repetidas vezes sobre isso, para que você que é um profissional, que já atua na área de repente, ou que é um estudante, que você se prepare para gerir um negócio. Porque nós sabemos que empreender no Brasil, assim, é para doido. Né? Mas quem tem aí a vocação de empreender, sabe, né? A vida real, já não sabe. Né? E quebra máquina, tem que comprar peça, tem que compor precificação, tem que entregar serviço, precisa de gente, precisa montar time. Então, isso em tudo. Então, você pode, sim, estudar arquitetura, pegando seu exemplo, tá? Estudar arquitetura e vir prestar um serviço de arquitetura. Exatamente. Ok, eu posso te contratar, você pode ser um funcionário de um escritório. Ok, tudo bem. Mas você vai ter um limite de escalar o seu negócio. Exatamente. Tudo bem, nem todo mundo... Nem todo mundo tem estômago para ser autônomo, né? Exatamente, para poder empreender, para poder ali, que é o famoso dormir no barulho, né? Que é o cara, tipo, pô, mas eu não tenho o meu garantido. Eu não tenho o meu garantido de daqui meia hora, meu amigo. Então, assim, a gente precisa... É uma outra Todo linha. mês é um mês novo. Mas é claro, se todos... Né? Exatamente. Se todos nós estamos aqui, somos empreendedores, então a gente incentiva você também a ser. Exatamente. Ah, não, é difícil, não entra. Não, entra. Tem os seus desafios, mas é a melhor forma de você escalar o negócio. E aqui nós temos um arquiteto que, na sua apresentação, ele se colocou como um empreendedor. Então, já é possível perceber que você é um vendedor,
que você vende bem o seu produto, o seu serviço, você entendeu as regras do jogo nesse sentido. Então, você que é um profissional que é bom no que faz, que tem vontade de entregar resultado, é importante você ter se preparar para mostrar isso, para vender isso e para gerir, né, a sua empresa, porque você é um autônomo, você é uma empresa. Para bem gerir isso, para que você tenha sucesso, porque talvez tenha alguém muito talentoso que não consiga prosperar porque na faculdade técnica não aprendeu sobre gestão, sobre organização. Inclusive é algo que a gente poderia ter, né, muito mais nas faculdades, e esses profissionais chegariam mais preparados nas empresas. Ô, Júnior, você falava agora há pouco sobre quando eu perguntei para você há quanto tempo, então você falou, cara, desde que eu me entendo por gente. Então, como que foi essa relação da sua infância, já trabalhando com mineração de areia, e naturalmente quando você se entendeu, você já estava também vivendo disso? No começo você trabalhava ali para ajudar seu pai, ele te obrigava, você ia porque gostava, ou estava ali no ambiente, como que era isso? Danilo, eu creio que vem desde de infância mesmo, vem de berço, tá no sangue, né? Porque... Bem do comecinho ali mesmo, desde o começo. Eu era pequeno, o pai dava pra carregadeira ali, o caminhãozinho, eu brincava, montava as draguinhas de areia. Então vem uma coisa meio natural, assim, né? Peguei uma paixão que, né, por mais que tenha as dificuldades, às vezes tem hora que tem os contratempos aí da mão de obra e tal, a gente acaba querendo desistir, mas é o que tá na veia mesmo, não tem nada que tire isso, não. E o que você enxerga que conectou você assim com a construção civil? Evidente que você tem uma matéria-prima que... Sim, é a parte base da construção, né? Sem ela, quase praticamente vai impossível estar ali. Então, assim, nesse sentido, você tem um produto, um modelo de negócio familiar. Sim. Que eu não posso construir uma casa sem o seu serviço. Então, assim, acaba que... Então, hoje vocês atendem... Hoje o Tangará acaba atendendo região também ou não? Acaba atendendo região. Não é muito o nosso foco por causa da questão de logística, né? Às vezes não... Acaba envolvendo... Tipo assim, cada região tem uma matéria-prima, né? Então, aqui tem areia, outra cidade em volta também tem areia, então fica difícil você competir por causa da logística, né? Hoje em dia está meio complicada a parte de você fazer a parte de logística e acaba o custo não chega no bolso do cliente, né? aí não é viável, você vai entregar uma areia para mim, sei lá em Campo Novo, lá em... Né? Lá já enfim, tem exato, uma mineração, então... As contas não fecham. A empresa ela continua sendo familiar? Vocês trabalham juntos ali? Como que funciona? Hoje, na verdade, eu estou tomando conta sozinho, né, devido à enfermidade. Meu pai tem 3 anos, está lá no Mato Grosso Sul, onde a gente residiu um bom tempo, fazendo tratamento, e nada de melhora, mas sim, continua familiar, eu tomo conta da... Que tratamento que ele faz, que você puder falar? Da vista. Ele tinha um problema numa vista e nunca quis fazer cirurgia, ele acabou fazendo um serviço, né, nas máquinas nossas lá e não usou proteção, veio aquela fagulha de lixadeira e prejudicou a vista dele, acabou que ele perdeu e já fez transplante de córnea e tal, mas não tem resultado. É uma doença meio nova que apareceu aí, ele está sendo meio que, na verdade, tipo um cobaia mesmo. Dos tratamentos hoje que estão surgindo, né? Dizem, né, os médicos especialistas que no Brasil não tem nada referência a isso. Então, ele está lá. Do tratamento que ele está tendo lá. Que cidade que ele está lá? Campo Grande. Ele está na capital, né? Está lá na capital. Aí hoje ali na empresa tá você, uma funcionária, sua esposa, ela tá junto ou não? Não, ela é dentista, né? Ela não faz parte só me ajuda mesmo nos conselhos em casa e nas puxões de orelha. Tem que... A mulher não faz isso, ela não tá, mas isso. Tá, né, meu amigo? Porque ela que aguenta esse homem em casa, então... Na hora que eu chego lá, faço algum negócio, ela fala, mas por que você não me perguntou? Aí cara, quebra a cara. Vocês têm... Vou perguntar isso também pro Diocleciano, mas assim, vocês têm esse hábito de dividir ali tudo com a esposa? Porque isso, assim, às vezes é bom e às vezes é um problema. Sim. Né? E assim, eu acho que na minha realidade, depois eu vou falar, né? Mas assim, deve haver um equilíbrio. Se eu pegar e contar tudo que eu passo no dia pra minha esposa, ela sai correndo, né? Não, então, sim, assim, com certeza. Tem que filtrar. Mas assim, você tem com a esposa esse tipo de parceria? Pô, tô fazendo um negócio com o Danilo ali e tal, vê aí se compensa, ele não tá me passando a pé. Vê aqui se eu não enxerguei. Mas assim, você tem isso ou não? Não tudo, igual você. Tem coisas que tem que filtrar, que senão você acaba levando problema pra dentro de casa, né? E às vezes você acaba colocando coisa desnecessária. Então, não que eu não conte, né?
Mas uma boa parte eu passo sim para ela. Mas algumas eu faço, depois eu chego lá e falo, tô fazendo um negócio assim, mas já tá feito, né? Pra depois, né? Pra não ter chance dela moiar não faz isso, dela moiar o no negócio. chão, né? Não tem necessidade disso, você tem certeza? Aí eu falo que tô fazendo, mas na verdade já tá feito, já o negócio. feito. Você tá ali torcendo pra ela não botar... Porque Mas sim, eu mulher compartilho tem... bastante, sim. Minha vida é um livro aberto. Cara, que legal. Graças a Deus. Não, isso é parabéns, isso aí é muito bom. Como que você vê isso, Diocleciano, em relação Eu compartilho também com a minha esposa, nem tudo, né? Tem negócio que a gente faz limite, e tem muitas coisas do dia a dia que não dá pra gente ficar compartilhando. Sim. Até porque o tempo que a gente tem não é tão grande, né? A gente passa a maior parte do dia trabalhando e aí você chega em casa, né? Você quer descansar, Exato. você Tempo à quer, família, né? Exato. Tem as coisas da família pra lidar também, mas é importante, porque é uma outra visão, é uma outra... Outra né? ideia, A gente né? tá focado, a gente tá no operacional e aí ela tá com a mente limpa, Sobre uma aquilo, mente sobre aquele limpa assunto, pra né? te dar um conselho, pra te dar uma opinião, é importante. Cara, você falou uma coisa muito legal, porque assim, a mulher... E aqui nós estamos falando de família, nós somos homens casados, Sim. sem Sim. filhos e tudo mais, então nós estamos na mesma praia. Sim, Isso para mim, né, quem me conhece sabe que eu... Por mim, a gente fica falando só de família, aqui larga a sim. mão de areia, de obra, tentando falar só de família. É verdade. Mas é interessante o que você falou, porque a mulher, ela tem, a nossa esposa, ela tem a visão fria da situação. Tem a visão fria. E geralmente ela vai ter uma opinião distinta da nossa. Sim, com Isso para minha personalidade é terrível, né? Porque alguém discordar de mim, eu fico, meu Deus do céu, Mas né? por Isso- quê? Vai dar certo, vai acontecer. Mas eu vou dar um testemunho aqui muito... muitas vezes em que eu fiz diferente do que a minha esposa falou, deu errado. Com certeza. Tá eu aqui de exemplo tinha, cara, também. eu tinha certeza que ela não sabia o que ela estava falando. Entendeu? Você fala, Porque não eu faz conheço isso. meu negócio assim, sim, ela mais não. Eu falei, amor... Deixa É, comigo. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí depois passa um tempo, eu falo, rapaz, não é que... E aí a gente aprende que Deus não nos deu uma esposa à toa, então é uma auxiliar, né, adequada para poder justamente nos colocar no eixo, né? E Não sei se suporte também em algumas decisões. E normalmente é uma pessoa que tem uma personalidade diferente da sua, né? Meio que vocês se complementam. Isso é importante porque é alguém que vai contrapor a sua ideia e que não tem medo de fazer isso. É. De repente um funcionário tem, um Exatamente. amigo do dia a dia, não vai, Porque assim, se eu for discordar de você em alguma coisa, eu perco alguma coisa com isso. Eu falo, vou chatear o Diocleciano, porque eu vou falar pra ele... Você vai medir muitas vezes as palavras e nem sempre vai falar o que deveria ser falado, é isso né? mesmo, e tal. Tem o respeito humano. Se eu falar desse jeito, eu vou chamar a atenção dele, vai ficar chateado comigo, tal. A esposa tá nem aí pra isso aí, ela pica o pé. Ela então, fala assim, o que tem que Exatamente. falar, o que ela precisa, vai falar né? porque ela não vai perder. Então, cabe a nós termos sabedoria para poder, nós já concordamos com isso, saber o que leva, Sim. né? E outro, saber que a gente tem alguém ali justamente para poder falar, cuidado. Você não acha que dessa forma? Espera um pouco e tal. Então, nós temos uma ajuda à nossa disposição que a gente tem que ajudar. E aqui a gente está falando de família e de negócios, porque o que tem a ver? Tudo, tá tudo ligado. Tudo a ver. E tudo a ver, as coisas não se separam, né? É a mesma pessoa que... As relações, elas vão te influenciar em tudo, né? Concordo com você. Em relação ao seu trabalho, Júnior, eu estava pensando no seguinte aqui, ó. Você tem um negócio familiar antigo, Sim. né? Que veio do seu pai e tal. Certamente naquela época, seu pai começou em 84, você falou. Sim. Nenhum de nós aqui tinha nascido. Então, assim, era uma época onde eram as coisas muito mais difíceis. Então, assim, Muito maquinário, sofrido. modernidade. Então, para nós, hoje, tudo é muito simples. Então, nós temos relógio, nós temos café, nós temos celular, nós temos podcast. Então, nós estamos falando aqui, as coisas vão acontecer. Como que esse choque de geração entre seu pai e você, então, vocês já chegaram, assim, a pensar diferente em relação à empresa. E como que você faz essa ligação de uma empresa, de um negócio, né, rodando com a tradição da família, com a modernidade que hoje é necessário? Porque hoje, se você não tiver equipamentos, se você não tiver uma boa máquina, você não consegue prestar um serviço. Sim. A questão é assim, quando o pai começou, né, foi uma forma, igual você acabou de falar, bem sofrida. Na época não era nem caminhão basculante, era caminhão carroceria. Tinha que bater Na pá, carregava areia na pá, ele ia para aqueles lados ali da serra, né, encostava o caminhão na beira do barranco, ia carregando areia, que não
Não tinha nem tecnologia e nem existia, né? E nem passava pela cabeça que tinha que ter a dragagem da areia. E na época era areia de estrada. Ele saía, ele mais 2 companheiros, saía de madrugada e puxava areia, enchia na pá. A extração já era jato naquela época, não? Não entendi. Aí já era a extração de areia, ela... Não, já existia, mas aqui em Tangará não existia, né? Tipo, meu pai foi nascido aqui e eu também. Então, não tinha conhecimento, né? Que nem hoje tem internet, tem as coisas. Então, era só usado dessa forma. Tinha um colega dele que tinha um caminhão e vendia. E meu avô tocava uma sorveteria. E surgiu essa ideia de, não, vamos comprar um caminhão, vamos mexer com areia. E nisso foi indo. Foi dando Seu avô tinha uma sorveteria e seu pai falou, vamos vender areia. Hoje tudo a ver, onde que é a Casa da Butina, ali era a sorveteria. Aí, ó. E onde que é o Poço Pimenta era o depósito de areia. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Cara, que interessante, né? Você vê como o tempo, ele faz com que as decisões... Por isso que é legal você ver a história. Sim. Porque, assim, você está falando nós estamos falando de uma empresa que veio de tradição, né, da família, de uma época difícil. Sofrido. Então, seu pai já empreendeu. Ele era um empreendedor daquela época. Sim. Entendeu? Que não tinha as ferramentas que nós temos hoje, mas como que ele tinha, ele era um empreendedor. Falou, cara, vamos vender areia, tem um negócio aí para nós explorar. Vou vender areia. Certamente não tinha preguiça de trabalhar. Se tivesse... Para carregar areia na pá não é fácil, não. Meu amigo. Carregar e descarregar, né? Então, assim, e a partir de uma realidade de família que, enfim, que já tinha comércio, enfim, já tinha sorveteria, mas era totalmente uma outra realidade. Mas é importante a gente ter a gratidão, conhecer a história, porque a gente vê, claro, nós temos os desafios hoje que naquela época não tinha, mas assim, de fato o que nós temos hoje à nossa disposição é muito mais agilidade, você tem tecnologia, Sim, você com tem... certeza, vixe. Hoje a gente faz... Quantos negócios a gente faz hoje sem nem se ver? A gente ficou muito tempo fazendo isso, né? Deixa, mais de ano. Ficou muito tempo só no WhatsApp aí, Mais sem de se ano. ver e fazendo Sim. negócio, entende? Então, assim, as ferramentas que a geração passada não tinha. Então, eu Não creio tinha que a como, gente né? perdeu algumas coisas da geração passada para cá em termos morais, Sim. né? Em termos de Presencial, comprometimento, em termos de... O jeito raiz de fazer as coisas, a gente perdeu um pouco. Muito. Acho que foi um prejuízo que nós tivemos. E a gente ganhou em agilidade, em comunicação. A tecnologia veio para ajudar, mas acabou afastando a gente, Afastou, né? a Do gente convívio diário ali, né? A gente perdeu Pessoal. algumas coisas e ganhou outras, né? Como é que você vê isso, essa questão? Esse ano, assim, quando você vai fazer uma análise sua, mas uma análise Sim. geral, até a partir do que o Júnior falou. Essa migração da geração passada, do jeito de fazer negócio, com até mesmo o seu setor. Assim, se a gente for pegar os softwares que hoje tem à disposição, a arquitetura antigamente... Né? A arquitetura antigamente, inclusive não sei hoje como que tá as grades curriculares, mas a gente teve uma matéria que a gente foi obrigado a desenhar no croquis, né? Desenhar Deus à mão. que me defenda, eu não sei desenhar nem casinha para meu filho. A gente foi obrigado ainda ali fazer... A gente começou com desenho técnico no croquis e aí depois que foi inserindo os programas computacionais. Mas é uma realidade muito diferente. Eu falo que é totalmente diferente. Assim, o cronograma de projeto hoje para um cronograma de projeto que era feito à mão é muito distinto. Imagina que hoje a gente tem um projeto... são vários... assim, projeto de arquitetura são vários projetos dentro de um, né? Projeto de arquitetura, projeto estrutural, elétrico, hidráulico, hidrossanitário. Hoje a gente fala de automação, a gente fala de pontos de alarme e segurança. Então, imagina interiores ali, da forma isso, geral. aí depois a gente entra na parte de interiores, são vários detalhes. Então, e sabe o que é curioso, Júnior? Porque a gente trabalha, a gente não entrega um produto pronto. Então, é um produto que a gente constrói junto com o cliente. Então, imagina você fazer... Aí o cliente vai olhar e vai opinar. Gostei, não gostei. E aí você tem que refazer. Hoje isso é mais simplificado. Agora imagina você ter que desenhar à mão, vender aquela ideia para o cliente e aí o cliente fala, não gostei. Tá tudo pronto e fala, agora vamos rabiscar tudo. Fala, não, amigo, ele assim, vai ser isso aqui. Não na verdade ele fala assim, depois da 10ª, né? Gostei, mas eu queria só mais uma alteração. Aí tem aqueles memes que o cara fica vermelho assim. Mas até... Mas acompanha também a expectativa do cliente, porque hoje justamente o cliente pede para mudar toda hora, porque você pode. Porque tem você essa pode. opção, né? Você vai, Exatamente. Ele sabe que você tem ferramentas para poder, em uma semana, em um dia, em 15 dias, Exatamente. Do projeto, de fazer isso. Antigamente não tinha essa antigamente não tinha, era muito manual. Então, assim, a realidade ela mudou completamente.
Mas você vê que assim, ó, como falando de talento, falando da arquitetura em si, ainda que sem as facilidades de software que tem hoje, você vê projetos muito antigos, muito bons. Sim, com certeza. Bonitos. Com Então, certeza. Isso, então, a essência da arquitetura, o talento, isso não... E não é prejudicado, né, sem as ferramentas. Não foi prejudicado não sem foi as prejudicado. ferramentas. O que acontece? Além das ferramentas elas evoluírem, o nível de conhecimento das pessoas também evoluíram. Então, a gente não pode ignorar isso no nosso mercado. Então, antigamente, por exemplo, não era todo mundo que sabia de construção civil. Então, hoje o cliente ele tem um TikTok, ele tem um Instagram, um Pinterest, e ele sabe, ele conhece muito. Todo mundo já é um pouco Pode arquiteto. ser que ele não conheça. Pode ser que ele. Pode ser que o conhecimento não seja totalmente verdadeiro que estão passando para ele ali. Mas ele conhece, ele vai te questionar e ele tem mais argumentos. Mas é bom ou ruim quando o cliente chega. Porque veja bem, o cliente chega para você com uma ideia. Essa ideia. Ele já viu, ele já tá ali salvo no Instagram dele, uns 200... Ele já segue muita gente. Isso para você não é bom para você ter referência? Ou isso é ruim porque ele já tá predisposto aí numa linha? Como que você vê isso? Eu acho que isso é ótimo, na verdade. É ótimo porque ele já tem uma base, porque o projeto ele tem... Você vai ser mais assertivo no que ele quer. Exatamente. O projeto ele tem infinitas possibilidades. E aí o meu papel, tanto que a arquitetura, assim, não é uma área de exatas, porque a gente precisa conhecer o perfil do cliente. Antes da gente começar qualquer projeto, a gente precisa conhecer ali a realidade dele, os gostos particulares. Então, se ele traz isso para nós com uma ideia já mais amadurecida, é ótimo. O que a gente precisa fazer é organizar, tirar as dúvidas, porque vai ter algum conhecimento que ele vai trazer que não é 100% verdade. Mas, para mim, é maravilhoso isso. O seu brief inicial, então, você pede para o cliente referência. Com certeza. Primeiro eu vou escutar ele, vou escutar a realidade dele, a realidade em relação à obra, se ele já fez obra na vida, se ele já participou. Eu vou mostrar os desafios que ele vai ter e como que eu vou ajudar ele. E aí depois a gente vai entrar nessa parte de entender o gosto estético, funcional. Tem sido comum quando a gente conversa com arquitetos da sua geração, da nossa geração, que já tem essa visão um pouco mais profunda do que é um projeto de arquitetura, que é entender quem é o cliente, por que ele quer, porque esse briefing inicial é o que vai dar condições de você ser assertivo no seu projeto. Exatamente. Porque eu já tive experiências com profissionais onde eu cheguei com uma ideia de fazer, vamos construir uma casa aqui para vender para um cliente que ele ainda não existe. Que não existe. Então, assim, inclusive, a minha especialidade é essa. Eu nunca fiz uma casa com planta ali junto com o arquiteto que eu desenvolvi, onde a casa ficou pronta e não tenha sido vendida durante a obra. Sim. Tá? Por quê? Porque eu vim do ramo imobiliário, então eu sei o que o mercado quer. É diferente de você pegar um negócio na internet, cara, que planta legal, vou fazer. Não, é legal para você, entendeu? Então, assim, não para o mercado. Então, essa realidade de você entender o porquê de todo o projeto é mais importante ainda do que o próprio projeto. É uma premissa até do escritório. Quando eu estou fazendo a proposta para o cliente, eu deixo bem claro isso. É que o projeto ele é para o cliente, ele não é para mim. Então, assim, Perfeito. até a questão de estilo, né, gosto, ele é o do cliente. O cliente chega para mim, tem cliente que chega e fala assim, o que está na moda? Né? E daí eu falo, o que você gosta? Porque o que está na moda passa e depois você não vai conseguir conviver com isso no seu dia a dia. Você, então, vai ser esse direcionador que vai pegar a realidade do que ele quer. O seu papel é dar luz para ele, as questões técnicas, tendências e tudo mais. Mas você vai fazer um projeto para ele, por exemplo, que você não faria para você. Vou fazer com certeza um projeto para ele. Tem que seguir a base do cliente. Porque, Júnior, imagina o seguinte, o Diocleciano vai elaborar um projeto que ele vai, cara, mas eu não faria assim. Mas não faria mesmo, não é, por causa não é para você. Exatamente. O seu papel não é vamos usar um exemplo real. A gente está fazendo o projeto para o quarto da filha do Júnior. Então, assim, o que vocês gostam? Né? O que vocês estão dispostos a investir? Porque isso, hoje eu trabalho com um modelo de projeto que eu chamo de projeto 360. Que a gente vai olhar para todos os lados.
Porque o projeto tradicional, muitas vezes, ele olhou para a estética e para a funcionalidade. Tá. Mas hoje a gente precisa olhar para o capital que vai ser investido, então a gente precisa otimizar isso aí. Isso. Né? Fala sobre isso. Primordial, O que é esse Inicial. projeto 360? Vai. O projeto 360 a gente vai olhar para a estética, a gente vai olhar para o gosto, claro que o cliente ele vai trazer essa essência, a gente vai olhar para a funcionalidade desses espaços e a gente vai olhar para brechas que podem nos permitir ter uma melhor performance durante a obra, terminar a obra, porque se faltar investimento, essa obra não vai ser terminada. E vai nos dar mais tranquilidade durante esse processo, para evitar dor de cabeça durante a obra. Porque assim, o projeto ele é o início, é o planejamento de tudo. E aí depois a gente tem vários outros fatores, vários parceiros que vão estar envolvidos com isso. Então, se a gente errar logo no começo, depois a chance de a gente ter problemas é muito grande. Então, a gente vai olhar para tudo isso de uma maneira dinâmica, de uma maneira que o cliente vai participar, mas o cliente não precisa entender disso. Ele pode deixar isso... Livre, né? Isso, ele pode deixar na nossa mão. Por isso que ele está te procurando. Exatamente, mas ele precisa saber que hoje existe uma ferramenta dessa. Que hoje não é mais só um desenho, não é só um papel. E quem vai trazer o nível de consciência para o cliente é você para mostrar para ele o que ele precisa. Exatamente. O que é importante. Gente, ó, o que é interessante do que o Diocleciano está falando, desse projeto 360, que é o que ele tem, né, no escritório. É uma visão de projeto que eu, assim, gosto demais, que não é simplesmente, ó, vou fazer uma construção. Aí ele vai lá, executa um projeto e entrega. É pensar em tudo. Pensar em tudo. Porque o projeto é o que vai fundamentar toda a obra, toda a construção. A gente que constrói, eu dependo de um bom projeto para construir bem, para entregar um bom resultado. Só que o bom projeto não é ali simplesmente a questão técnica dos projetos que ele mencionou aqui, né? Os complementares, estrutural, arquitetônico, interiores, papapá. É o entorno de tudo isso. É o prazo, é viabilidade, é entender o que o cliente quer, o que o cliente quer e o que ele pode. E o que ele pode, exatamente. Cara, quem eles tem têm que dar a má notícia para o cliente é o profissional de arquitetura. Então aqui eu aproveito para poder pegar esse gancho do que o Diocleciano trouxe em relação a esse projeto 360, que é um produto que ele tem no escritório, convido vocês a conhecerem, que é uma visão fundamental para toda a obra, entender tudo. Então hoje eu gosto demais eu defendo, né, o planejamento antes da obra, envolve essa fase, é uma fase de planejamento e projetos, onde você vai ver viabilidade, entender o que o cliente quer, quando ele quer começar, quais são as expectativas. Vou repetir, né? Pegar o que o cliente quer, com o que ele pode, qual a expectativa, e falar assim, ó, a sua expectativa é aqui, isso aqui não dá. Então, assim, mostrar para o cliente, né, com jeito ali, mas contrapor o cliente. Eu, como um cliente, se eu vou contratar uma prestação de serviço, eu quero alguém confiável. O que é alguém confiável? É alguém que tem coragem de me contrapor. Eu penso assim. Alguém vai falar assim, Danilo, o que você está querendo fazer dessa forma não é possível, por isso. Mas a gente pode ir por essa linha, o que você acha e tal. Então o arquiteto não é alguém que vai falar, que vai te entregar algo friamente. Você precisa de alguém para um processo de construção, onde vai caminhar do seu lado e vai conduzir um processo alguém que você pode confiar. Porque essa história que você falou agora de viabilidade, ela não pode ser mencionada só na hora que você vai fazer o orçamento, né? Sim. O Júnior sabe muito bem, a gente discutindo os detalhes do quarto do bebê, o berço a gente vai mandar fazer, vai comprar um pronto, né? Galera, vocês estão com frio aí, não? Eu tô um pouco de frio. Eu tô tremendo. Alguém dá um tiro nesse ar-condicionado. Vai ser bacana aqui, vai parecer toda hora. Vai achar que eu tô nervoso, mas eu tô nervoso e o frio junto. E tremendo de frio. Você nem sabe o que é nervoso, o que é frio. Então vamos trazer pra realidade, é isso aí, ó. A gente vai fazer uma cômoda, vai ter uma cômoda no quarto. Júnior, vocês vão querer mandar fazer essa cômoda ou vocês vão comprar uma pronta? Quanto custa pra mandar fazer uma, quanto custa pra comprar uma pronta? Então a gente precisa pensar nessa viabilidade desde o começo, porque senão eu vou fazer um projeto furado. Só que isso dá mais trabalho também. Muito mais trabalho. Só que assim, eu já cansei de ver, principalmente na área de interiores, o cliente sai com um projeto lindo, maravilhoso, a hora que ele vai orçar, ele fala, isso aqui não é pra mim.
isso aqui não é minha realidade. Ele se decepciona e aí vai falar que o profissional... Aí a gente vai entrar em outro gancho que fala que o profissional, o arquiteto, ele vai deixar a sua obra mais cara. Não vai deixar. Se o profissional dominar a área e dominar o que ele faz e saber o custo disso, ele vai te orientar, na verdade. Se você tem pouco investimento, daí que você precisa de um projeto. E não sair comprando as coisas e fazendo as coisas sem ter noção. É o diferencial, só cortando aí, é o diferencial que eu acho do Joey é por causa disso aí. Ele senta e ele explica, ó. Nem ele falou, o que vocês estão dispostos a gastar, o que vocês vão querer fazer. Ele pega a sua ideia primeiro, ele elabora sobre aquilo que você quer fazer. Que não adianta, igual ele falou, faz um projeto todo... né, chique, todo arrumado, mas daí lindo, você fala, nossa, ficou impecável, ficou perfeito. Aí a hora que você vai começar a orçar todas as coisas, você fala, não, essa não é. Ele não vai sair do papel. Então, tipo assim, o serviço dele ficou vago, ficou em vão. Exatamente. Daí você não vai executar, então você tem que ir indo junto, né? O cliente e o arquiteto. É o diferencial olha só, que eu acho bacana do Joey. A gente vê uma visão de arquitetos, de alguns que entendem que isso que você está defendendo não é a função do arquiteto. Sim. Então, qual que seria a função do arquiteto de forma geral? Seria pegar a ideia do cliente, fazer um belo projeto. Sim. E o cliente vai chegar lá para eu construir. Exatamente. Sim. Isso já aconteceu. Então, chega lá um projeto lindo. Ok? Mas o cliente está ciente... do caminho, qual que é a consequência desse projeto? Os elementos arquitetônicos que foi considerado, o prazo, os métodos construtivos que vão ter que ser utilizados. Se vai ter um monte de obra. Tem algum método construtivo que, né, a gente vai ter tal dificuldade. Então, isso não é colocar empecilho. Concordo muito com vocês, é dar clareza para o cliente. Que caminho que ele vai ter que percorrer para executar aquele projeto, quais são os bônus, os ônus, prós e contra. Então, de novo, me colocando como um contratante de um arquiteto, eu quero conhecer os caminhos. E eu vou dizer, é bem raro. Hoje nós trabalhamos com bons profissionais. E você é um deles. Sim. Que a gente, inclusive, se conheceu há pouco tempo, mas eu acho muito interessante mesmo, porque a gente tem um alinhamento de pensamento em relação a esse 360, esse olhar além do que o cliente está trazendo. Sim. O cliente, quero construir uma casa, beleza, vou... Mas o entorno de tudo isso é o que vai trazer... É onde está o sucesso ou o fracasso. Onde está. É exatamente onde está... a gente está... Que nem você falou. O que a maioria dos profissionais falam, né? Que a gente isso não é obrigação nossa. Mas veja bem, a mente do nosso cliente mudou. Então não era obrigação nossa. Mas o cliente ele entende muito mais hoje. O cliente ele não é leigo. Então se você não abordar isso com ele, pode ser que ele entre na sua vibe. Mas depois ele não vai executar e o seu projeto ele não vai servir de nada. Qual que é o risco que vai acontecer? Suponhamos que você faça um projeto. Tá? Esse projeto o cliente leve lá para eu orçar, fazer um orçamento para a execução dessa obra. Sim. O que vai acontecer? Claro que respeitando ali os limites da ética, eu não vou rasgar o seu projeto, mas eu vou fazer esse trabalho, se você não fizer, de falar assim, meu querido cliente, é o seguinte, para orçar essa obra, é isso aqui. Então aqui eu tenho algumas observações. Aqui você tem um telha shingle, aqui você tem um ripado aqui de alumínio. Aqui você tem um revestimento em pedra moledo. Aqui você tem sei lá. Isso daqui corresponde a um custo, né? Que a gente poderia substituir por isso e por isso e por isso. Então, é delicado porque a ideia não é mudar o projeto. Sim. Porque se o projeto está aprovado daquela forma, é porque o cliente, juntamente com o profissional, chegaram naquele resultado. Chegaram no acordo, mas quando chega para a gente orçar, o cliente ele vai perguntar, poxa, o que dá para... Então, vamos lá. Aí é importante eu ter um alinhamento muito profissional e transparente com o arquiteto. Sim. De apresentar, se a gente mudar aqui o telhado shingle para uma telha cerâmica, esmaltada, alguma coisa, a gente vai ter aqui tantos % de economia. Sim. Se a gente ir para essa linha aqui, a gente vai ter... a gente vai substituir o ripado de alumínio ali, o forro por vinílico, sei lá.
Então aqui a gente... não, então tá. Então se você não fizer isso, eu vou fazer lá. Você vai fazer Então, lá. Só que é legal que isso já seja feito lá, por quê? Porque você você é o dono do projeto, né? Você que pegou a ideia e construiu. Eu concordo contigo. Só que aí a gente tem a questão também estrutural, por exemplo. Né? O cliente, às vezes, ele sonha com um balanço ali, né? Eu quero um vão livre, né? Eu quero uma porta de 10 metros de comprimento por 4 de altura. E aí, beleza, a gente entra na onda dele. Mas e aí eu tenho que informar para ele que essa porta e que esse vão vai ter um custo. Primeiro pela viga que a gente vai ter ali, a estrutura que a gente vai precisar e depois o custo disso aí. O projeto já vai tá pronto, vai chegar para você, fica fácil de mudar. Telhado que seja, revestimentos, acabamentos é algo muito fácil de ser mudado. Agora a estrutura, vamos supor, se eu mudar um vão que era de 10 metros e aí eu tenho que colocar um pilar ali no meio, uma parede, isso já vai descaracterizando o projeto. Então aí já vai ficar assim, poxa, mas o meu profissional, o meu arquiteto não me falou sobre isso, eu não tinha conhecimento sobre isso, e aí o meu papel ele já vai ficando... Aí eu acho interessante que a gente se converse, porque assim, é muito fácil eu lá, porque esse não é o meu papel. Sim. O papel da consultora é pegar o projeto e mudar o projeto. Né? Fazer isso, é orçar o que tem ali. Orçar e executar. Agora, em duas mãos, junto com o arquiteto, encontrar soluções, porque às vezes o cliente quer daquele jeito. Exatamente. Não importa que vai gastar Exatamente. Lá, depende do perfil do cliente. Cada cliente tem um perfil, né? Mas, exatamente. O cliente ele tem uma possibilidade? Não, assim, nós juntamente com o arquiteto, nós vamos criar um caminho alternativo para poder sugerir. Sim, com certeza. Então, a gente vai sugerir, aqui você podia fazer isso, aqui você podia fazer isso, aqui você podia fazer isso. Tá, qual que é o impacto? Então, tudo isso está nessa fase de planejamento e projeto. Está que é muito mais fase. importante que a execução, gente. Exatamente. O projeto A execução, depois que está tudo definido, aprovado, planejado, é o mais simples. Exatamente. A obra se torna um problema quando não tem isso. Quando aí não tem tudo isso que nós estamos falando é resolvido lá durante a obra. No meio da obra, acontecendo, a obra acontecendo e as mudanças sendo feitas e aí... Aí o custo não bate, aí o prazo não bate, a qualidade não bate. O prazo não vai bater. E vira um estresse. Então, esse escopo completo 360 nessa fase de gestão de planejamento e projeto é uma fase que qualquer um que for construir, e é assim que funcionam as grandes obras nos países de primeiro mundo, onde as coisas acontecem, é tempo dedicado no projeto. Exatamente. E obra rápida. Então, no Brasil, você faz projeto em 2 meses e 2 anos para construir. Exatamente. No Japão, você planeja 6 meses e faz a obra em 3. Então, o que você falou é muito importante, porque numa obra pequena, às vezes o cliente ele não sente o impacto de um projeto ruim ou que não foi amadurecido o suficiente. Mas numa obra grande, isso vai impactar demais. São muitos detalhes. Muitos detalhes, são muitos projetos. Eu costumo comparar, porque assim, quando a gente está abordando essa metodologia 360, um dos passos depois é a indicação de fornecedores. Então, eu vou indicar empresas que eu conheço, eu vou indicar mão de obra, eu vou indicar produtos e fornecedores que eu também conheço. Porque, não é papel do arquiteto. Mas e por que eu não posso oferecer isso para o meu cliente? Ele vai comprar de quem ele sente segurança. E se eu transmitir essa segurança desde o início para ele, fala, cara, eu vou te entregar um projeto bacana, mas a minha função não é só te entregar um projeto e sair correndo. Eu preciso, porque o que é mais importante para você não é o projeto, é a obra construída. Então eu preciso... Tem que sair do papel projeto, eu preciso acompanhar essa obra. Uma outra, a gente já entra num outro assunto que é acompanhamento de obra. Né? Que é um outro serviço e que está dentro do projeto 360. Esse nome ele não é aleatório, tá? Foi um cliente que me trouxe essa ideia, então eu estava atendendo ele, falei, olha, a gente faz isso. Ele falou, não, eu quero um pacote 360. Falei, legal. Surgiu a ideia. Exatamente, porque a gente vai ver tudo e depois eu preciso que você acompanhe minha obra, eu preciso que você me indique profissionais. Então é isso. Eu vejo que é uma realidade do nosso mercado. Existe sim aquele cliente que não vai querer saber de nada, que do jeito que você fizer tá bom, está pronto, mas a gente tem um nível de conhecimento de clientes que entende muito do assunto e eles vão querer o seu suporte a todo tempo para escolher um piso, para escolher uma cor, para escolher um interruptor que vai estar na parede. Até porque se você faz o projeto e depois solta o cliente para ele ficar com isso sozinho, você
Teoricamente, você entregou a sua parte ali de arquitetura, mas se ele tá fazendo um projeto, porque ele vai construir, caramba. Então, assim, ele precisa... Não, exatamente. Fez o básico, né? Exatamente. E aí, claro, a gente tem que... A gente tem que passar essa ideia para o cliente que às vezes nem ele tem noção disso, porque ele acha que que o projeto é simplesmente só o desenho. É só o papel mesmo que o pedreiro, o mestre de obra vai pegar e vai seguir. E aí ele não tem esse conhecimento. Aí durante a obra, porque assim, quando eu começo a conversar com o cliente, eu pergunto qual a sua experiência com obra? Você já construiu? Eu prefiro aqueles que já construíram, porque eles vão entender o que eu vou falar. Ah, não, nunca fiz. Então vem cá, que eu vou desmiuçar tudo que você vai precisar, tudo que você precisa saber antes de começar uma obra. Cara, que legal. Interessante. Vamos falar um pouquinho de operação. Júnior, o que você acha que mudou na extração e fornecimento de areia ao longo do tempo? A gente falou um pouquinho já sobre isso. Hoje, os processos que você utiliza hoje ainda são muito parecidos com o que seu pai utilizava? Ou o que você enxerga e fala, ó, isso mudou e isso hoje ajuda demais? Não, mudou bastante, né? O que, por exemplo? Os equipamentos, tudo, né? Sobre a parte de extração, antigamente era areia na pá, igual nós tínhamos falado. Não tinha caminhão basculante, era caminhão carroceria, carregado na pá. Hoje já são dragas, né? Equipamento para poder lavar areia, classificador para poder ter uma areia de mais qualidade, maquinário de investimento, né? Para carregadeira, mais caminhões para poder atender. Então mudou bastante. E como é que hoje você eu te pergunto porque eu te vejo no caminhão, eu te vejo na pá carregadeira e hoje você que está à frente do negócio. Como é que você concilia essa logística de administrar isso daí e você ser o cara que vai ali pegar, que vai consertar alguma coisa? Certamente você já faz alguma coisa nesse sentido também. Com certeza. Então o homem é motorista, ele é operador de máquina, ele é mecânico e ele gera a empresa. É o Severino. É o Severino. Como que você lida com essa logística hoje na empresa? Qual que é o maior desafio que você enfrenta? Hoje o maior desafio, acho que é no ramo geral de todo empreendedor, acho que é a mão de obra, né? É um espaço, assim, que está bem defasado, bem complicado. Mas, sim, vem desde de berço, eu aprendi tudo com meu pai, né? Tipo, dirigir, mexer, quando quebra alguma coisa, não ser totalmente dependente de obras de terceira, de mão de obra terceira. Mas a gente acaba, devido ao crescimento da empresa, acaba dependendo dessas mãos de obra. Mas, assim, se não veio um operador trabalhar, eu mesmo boto a mão na massa. Não veio um motorista, eu mesmo meto a mão na massa. É o bom de saber fazer, né, meu amigo? O caminhão quebrou, exatamente. Eu vou ter no meu conhecimento ali onde que eu vou, só que se eu ver que eu não vou conseguir, aí que eu levo poder ajeitar, arrumar os equipamentos. Mas você é um cara de escritório, se hoje você precisasse ficar no escritório, ali no comercial, você fica doido? Não, eu fico doido. Botou dentro de uma sala... Eu já fico doido, pilhado. As pernas já começam a balangar, eu vejo papel... Já quer arrumar uma mangueira estourada de alguma máquina que já... Eu sou do mão na massa mesmo, como diz o outro, né? Eu prefiro aquilo ali. Eu gosto assim... Não que eu não tenha acompanhamento, mas é bem resumido, né? Mas hoje você concorda que... hoje, por exemplo, quando eu vou fazer negócio, às vezes sua funcionária está lá... Ela e minha funcionária estão lá e tal. Nós precisamos entrar, às vezes, para poder resolver alguma coisa. Sim. Você concorda que hoje é importante você ter uma visão comercial do seu negócio? Você, como dono do seu negócio, você é um empreendedor. Nessa geração onde nós estamos, onde, por exemplo, a gente falou disso um pouco, sobre rede social, sobre comunicação e tudo mais. Hoje você está aqui num podcast. Sim. Então, assim, seu pai em 84 não tava no podcast fazendo, né? E tal. Sim. Então, assim, o que eu percebo? Então, você é esse cara que está à frente hoje da empresa, quando saiu do seu pai, hoje você que toca o negócio. Você, por ter aprendido, por ser algo que veio da tradição da família, você sabe operar, então você domina a operação do seu negócio. Você precisa extrair areia, você extrai. Sim. Você precisa dirigir o caminhão, você dirige. Você precisa consertar alguma coisa, você consegue. Operar a máquina, você opera e tudo mais. Então, hoje você concilia com tranquilidade essa questão comercial, porque hoje você que vende, né? Também. Né? Tem os colaboradores que trabalham com a gente, mas, igual você falou, eu acabo interferindo em muitas coisas, porque... Eu creio que o presencial, você estando ali direto com o cliente, faz totalmente a diferença, né? E você tem, cara, eu vou falar assim uma coisa assim bem direcionada para você, que é o seguinte, você tem essa visão comercial.
Então, assim, você falou, você é o meio jacu, bicho do mar, É, nada. Porque, eu na me verdade, considero. assim... Não, mas é porque você vem de uma família que trabalha no operacional. Acho que isso é muito comum, né? Então, você é ali da lida e tal. Mas, assim, nos negócios que a gente faz, você tem o tino comercial, você é um bom vendedor, você tem uma visão de gestão. Nós já fizemos negócio onde você foi cuidadoso na negociação. Podia até ser menos cuidadoso comigo um pouco, entendeu? Na próxima eu Fica a puxo dica essa orelha. entendeu? Mas assim, então hoje você nessa função comercial da empresa, eu acho que é importante isso que você está fazendo. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você estar no Consultor BMT, o fato de você, da gente estar um pouco mais próximo, porque você é esse cara, você é esse vendedor. Então, claro, se você, onde você se sente mais confortável? É aqui ou no caminhão? Operacional. É lá no operacional, operacional, né? Ok. Mas é importante que você esteja nessa visão, né? Estratégica de decisão, Até de minha gestão. esposa mesmo, ela cobra muito isso aí de mim. Ela fala assim, você dedica um tempo, tira um tempo do dia para você fazer essa parte, cuidar melhor dos seus clientes, dar uma atenção melhor, né? Que eu creio, assim, que eu preciso melhorar nisso aí. Eu acho que bem... Cara, você tá no caminho, você faz isso bem. É porque, assim, como você tem essa escassez de mão de obra que a gente enfrenta, acaba te obrigando aí, né? É isso que você disse, te obrigando aí, às vezes tá no caminhão, tá fora de área, tá alguma coisa assim. Mas que fique claro que você tem facilidade, isso acho que não tem, mas que você tem facilidade, você tem talento pro comercial, estou dizendo de quem faz negócio com você, e que sim, você dedicar mais tempo nisso daí, Sim. é importante. Deixa uma fatia, um percentual ali para isso, concordo com a sua esposa. A mulher... Ela puxa direto a minha orelha, fala, tira um tempinho, e aí, tira um meio-dia para você poder, pelo menos uma vez na semana, visitar seus clientes, dar uma atenção, conversar, mesmo que não saia nenhum negócio, mas procurar entender o que o cliente está precisando. Sai você negócio, tá cara. Indiretamente sai o negócio. Sai. Sai o negócio, porque a gente fala, Júnior, tô com uma ideia e tal. Esse dia atrás, o Júnior comprou uma moto de mim. Cara, aí a gente tava fazendo negócio, ainda a gente tirou uma foto. Mais um cliente satisfeito. A namorada tá vendendo bis agora. Eu falei, aí o Júnior aqui, uai, o Júnior comprando moto, namorada, eu falei, o que tá acontecendo? É negócio, meu amigo. É a vida acontecendo aí. Já permuntamos minha areia, o pau quebrou e já tá rolando aí. Cada hora é um que tá devendo o outro e nós vamos pra cima. O que você quer, Alano? Que você está interrompendo a gravação do podcast? Que a minha? Eu nem abri essa daqui. O que você deseja? Tirar a água. O que mais que você quer? Tá. Entendi. A minha tá tranquilo, tá? Tá bom. Beleza. Mas legal. Diocleciano, se você... cara, de onde é que veio esse nome? Esse nome é muito difícil de ficar falando. Diocleciano. Minha mãe estava bem inspirada, né? Sua mãe é uma... Minha mãe estava bem inspirada. Se a gente for procurar o... Mas tem referência, não? Origem... Tipo assim, é um tio, é um ator de um filme. Não, a origem é assim, Diocleciano foi um imperador romano. Né? Toma, João Batista. E aí... Toma aí. E aí o significado é muito bonito também, né? Dio vem de Deus, então é glória a glória de Deus. Cara, que massa. Por que eu não perguntei sobre o nome dele antes? Exatamente, E só que é um nome assim, ainda bem que não tem Y e W no meio, né? Porque já é um nome grande, né? tem né, mais de 10 letras aí, então... Mas é um nome forte também. Inclusive, eu tinha uma professora no ensino médio que ela falava, quando ela ia falar o meu nome, né? Ela tava fazendo a chamada normal, ela dava uma parada, ela falava... Respirava e... Diocleciano. Aí no final ela falava assim, nome forte, né? Daí os colegas... caía em cima de mim. O bullying já vendo. O bullying já começava. O bullying já começava. Eu já era a hora que ia falar João Batista, já todo mundo já é o mais velho da sala. Olhava o velho. João Batista não é eu era nome o mais de criança, novo da sala, mas se tornava o mais velho. Aí você pensa, então, num bebê, né? Vamos ver o bebê, o Diocleciano, né? Nossa, não tem cara de aí bebê, veio os né? Já nasce apelidos, adulto, né? Aí veio os apelidos. Aí começou com Didi, aí depois foi pra Joey, né? Tanto que o Júnior me chama de Joey. Então, vou começar a chamar de Joey. É mais fácil, né? Daí os clientes já perguntam, mas não tem um apelido aí? Alguns já vão pelo sobrenome daí, facilita, né? Pra nós. Eu uso o Diocleciano Rocha como uma forma que eu acho que ele soa melhor, mas tem o Godoy, que é muito conhecido na nossa região. Então já tem cliente que me chama de Godoy. Cara, que legal. Diocleciano. Imperador romano. O imperador você tem nome romano. de imperador romano? Não, então você fica... Eu tenho nome bíblico. Meu nome é bíblico. Meu nome é bíblico, toma essa. Tá na Bíblia também. E o meu? Pesquisa aí o que você
Cara, minha mãe... É um nome forte. Tem um significado. Pois é, desculpa aí. Todo nome tem um significado, pode ter certeza. Peço perdão aí por o nome de vocês, são demais. Diocleciano, como que é liderar uma equipe? Aproveitar esse pouco tempo que a gente tem assim para falar. Como que é liderar uma equipe 100% home office, um setor que sempre foi presencial? Sempre foi presencial, exatamente. Que você... É o que a gente é o que a gente comentou desde o início, o mercado muda, né, as necessidades mudam. A gente teve a história da pandemia, então hoje muitas empresas ainda funcionam dessa forma, semipresencial. E não quer dizer que não tenha o presencial, porque eu gosto muito. Eu atendo projetos que são 100% online e projetos que eu vou estar ali conversando pessoalmente com o cliente, que eu mesmo vou na obra, né? Então, o meu processo de projeto, né, a forma que a gente trabalha dentro do escritório, ela é em home office. Porque eu tenho colaboradores daqui da cidade e colaboradores que não são daqui. Então, isso é bom, porque a gente não... Ainda mais o Júnior veio trazendo isso. A mão de obra. Então, eu não estou preso somente na mão de obra, né, dos meus colaboradores daqui da cidade. Mas não é fácil. Porque uma coisa é você chegar e conversar pessoalmente, discutir alguma coisa que precisa ser ajustada. E a outra coisa é você ter que fazer isso, né, de uma maneira online. Então, assim, tem algumas coisas que o online resolve. Né? Você não consegue, mas aí o presencial você precisa... Sim, o presencial, assim, o suporte para o cliente, ele é totalmente presencial, a não ser que a obra seja longe, né? Então vai ser o suporte online. Caso contrário, vai ter o presencial, vai ter o cara a cara. E a questão do processo de projeto dentro do escritório, ele funciona muito bem online. Ele funciona, só que a gente tem que ter métodos para isso. Então eu tenho uma ferramenta que vai fazer uma gestão da minha agenda. Então eu vou saber, eu vou passar um projeto hoje, o meu colaborador tem que me entregar daqui tantos dias, e aí eu tenho que conferir aquele projeto e eu tenho que soltar outra etapa dele. Então eu tenho um cronograma definido. Isso até me fez estar mais organizado, porque eu tenho um controle maior das entregas do projeto. Mas eu preciso ter ferramentas para me auxiliar nisso, né? Cara, perfeito. Por que é 7ARC? 7ARC também vem sobre essa história do número 7 ser o número da perfeição. Sim. Né? Então traz tudo tem um simbolismo, né? A gente, esse cara a gente tem que olhar para isso, né? Não pode ser um nome qualquer. Então, toma. Receba, né? Toma. Receba. Toma. Receba. Toma. Mas é legal porque, assim, a identidade do nome, ela puxa um pouquinho da cultura da empresa, né? Então, assim, quando você explica isso, ao você explicar isso, você se lembra, existe um peso de significado. Exatamente. Esse significado, ele vai impactar no seu trabalho, em como você faz, né? Como você executa o seu trabalho, como você entrega. E o que significa para você entregar um projeto completo e o que é o padrão hoje? O que você definiria como um padrão hoje do seu escritório, um diferencial? Mostra para quem te conhece e para quem não te conhece, para quem não conhece o seu trabalho, está precisando fazer um projeto total. O que seria um diferencial? Como você apresentaria hoje o seu escritório? Sim. Hoje o nosso diferencial é baseado nessa metodologia 360. E eu costumo, né, se vocês procurar nas minhas redes sociais, por exemplo, vai estar projetos de alto nível. Então eu não... O que é um projeto de alto nível? Exatamente. Eu não me posiciono como um projeto de alto padrão. A gente atende sim o público de alto padrão, mas a gente atende um ambiente, por exemplo, um projeto de interiores. Então, que pode ser... Aí que entra aquela história. O profissional, ele vai fazer o meu projeto ficar caro? Não. Eu vou trabalhar um projeto de alto nível, que eu vou entender as suas necessidades e que eu vou sugerir possibilidades que vão estar dentro do seu orçamento. Então, hoje, o meu diferencial é isso. É essa visão que não é papel do arquiteto, né? Que a gente estava comentando, vai ter profissionais que vão defender que isso não é papel do arquiteto. Mas a minha metodologia é essa, né? Os meus clientes, eles me pedem por isso e eu tenho visto que a gente tem bons resultados trabalhando dessa forma, olhando para esse lado a gestão de tudo, né? Dos problemas que a gente pode evitar e no auxílio
como que o cliente vai investir um bem dele. A gente tá tratando como um sonho, a gente está tratando com valores agregados muito alto. Quando a gente fala de uma obra pequena é uma coisa, quando a gente fala de uma obra grande, ali a gente está falando de milhões. Então, isso aí vai impactar. E às vezes o cliente está fazendo isso, é um negócio, não é a casa que ele vai morar, então ele precisa ter rentabilidade. Então, a gente está olhando com muito carinho em relação a isso, com muita seriedade. Sensacional. Então, assim, como diferencial, a visão 360 do projeto, né, que é isso que você colocou, isso eu concordo com vocês, tem muito valor. Talvez o cliente não entenda, mas cada vez mais o cliente está entendendo o quanto é importante ter profissionais num processo de construção que se preocupa com aquilo que ele nem sabe que tem preocupação. Isso, então eu tô vendendo um produto que às vezes o cliente nem sabe que ele precisa. Mas ele tem a oportunidade de conhecer quando ele marca, quando ele agenda com nós. Esses são os cuidados. Exatamente. Eu tenho existe esse produto que é o tradicional e existe esse. Se você optar por esse, tem esses benefícios. Então, porque o cliente ele é muito leigo. A maioria das pessoas conhecem o projeto como uma planta baixa. Sim. Quanto que custa para você fazer uma planta baixa para mim, né? Sim. Então, e é uma realidade. E o nosso papel é falar, olha, as coisas mudaram, as coisas são um pouco diferentes, a gente tem essa opção, eu posso cuidar de tudo para você. E tudo bem o cliente achar que é tudo só uma bem. planta baixa, porque você como profissional Exatamente. vai acompanhar o nível de conhecimento e consciência que ele tem. Exatamente. E vai conduzir ele. Então, o importante em qualquer prestação de serviço é ter alguém confiável para conduzir o processo. Exatamente, Danilo. E confiável no sentido amplo. Sim. Então, assim, vou abrir aqui para dizer o seguinte. Todo prestador de serviço, quando ele vai... vamos falar aqui do nosso segmento, do nosso nicho, ele precisa ser confiável. Então, um cliente ele quer encontrar alguém confiável para estar ao lado dele no processo de construção e que seja confiável no sentido amplo. Estou falando de questão moral, alguém que vai dar a segurança real para o cliente dar aquele passo e a confiabilidade também técnica, que é a capacidade, os métodos, os processos, que é a capacidade de entregar e atender as expectativas e, se possível, superá-las. Então, se eu vou dar um passo tão importante que é uma construção, uma reforma, e eu tenho um arquiteto, eu tenho uma construtora, eu tenho alguém que vai estar do meu lado, que vai conduzir esse processo com experiência, com seriedade, com bons processos e que seja confiável, pronto. Então, todo mundo, sobretudo nessa fase que eu chamo de o novo mercado, precisa de pessoas confiáveis para poder conduzir esse processo. Exatamente. Eu não entendo de carro. Se meu carro estragar, eu vou no mecânico que eu conheço, confio. Cara, porque o que ele me falar, dificilmente Exatamente. eu não vou lá de Vai baixo discordar olhar. com ele, né? Entende? Que é uma questão importante a gente restaurar essa questão da confiança na prestação de serviço, porque isso tem valor demais. Isso tem muito valor. Tem então, muito valor. A confiabilidade ela é no sentido amplo. Técnica é importante. Não adianta você ser um cara bonzinho e confiável e você não saber fazer. Não sabe fazer, não vai adianta adiantar. você ser um arquiteto confiável, gente boa, um cara honesto, beleza. Mas se você não tiver bons processos que me entregue um bom projeto, execuível, viável, não serve. Um nível de detalhamento. Agora, se você é uma pessoa, porque por trás de uma marca tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Se você é uma pessoa confiável, ok? E você presta um serviço confiável, cara, eu quero você do meu lado para conduzir esse processo. Então, isso tem muito valor para qualquer prestação de serviço. Toda pessoa que vai contratar uma prestação de serviço, ela quer encontrar segurança e confiança, e no sentido amplo, moral, técnico, enfim. Porque assim, Danilo, só reforçando essa ideia, hoje a gente está cada vez mais sem tempo, né? Ninguém tem tempo. Engraçado, né? Porque a tecnologia ela veio para fazer a gente fazer as coisas mais rápido. Mas na verdade a gente tá todo mundo sem tempo, né? Porque você quer fazer você quer fazer muita coisa. E aí é uma pergunta assim que você pode fazer para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você já participou de obra e teve algum problema? Ou você conhece alguém que fez obra e teve algum problema? 100%. 100% das pessoas vai falar. Eu tive obra, tive problema, ou eu conheço meu tio, minha mãe, né? Meu avô e teve problema. Então, essa é a nossa função. Essa é da gente suprir essa necessidade do mercado, que é muito carente. Isso aí. Ô, Júnior, o que você enxerga hoje na construção civil? Porque você está na construção civil, direto e indiretamente. O que você vê hoje como o maior problema que você vê hoje
na construção civil que teria que mudar? Consegue responder isso? Danilo, eu creio que é a questão de processo, né? Como você sempre diz. Hoje em dia, a gente, ser humano, que nem o Joe acabou de falar, né? A tecnologia veio para poder melhorar as coisas para a gente, para facilitar. Mas hoje, devido a isso aí, a mente da gente acabou acelerando. A gente quer as coisas para ontem, né? Não é para agora, é para ontem, né? Tipo, um cliente liga, você consegue entregar uma areia aqui na obra? Não, consigo, a gente vai entregar amanhã. Não, mas eu preciso para agora, o pedreiro tá parado, tá esperando. Então, assim, veio para melhorar a tecnologia, mas acabou, né, acelerando a gente demais num processo que a gente não tá apto para aquilo. Né? Se for hoje olhar a questão, assim, de atender os clientes, a gente teria que ter uma frota gigantesca para poder atender. Todo mundo quer na hora. Todo mundo com pressa, né? Então, assim, eu acho que... Mas, cara, como é que você organiza isso, essa questão do seu cronograma de entrega? E você precisa... Danilo. É você com o seu funcionário que vai fazer isso. Sim. Como é que você organiza? Está todo mundo querendo para hoje, para ontem? Como é que você faz? Aí vem a questão, né, do treinamento que eu passei e fico sempre batendo naquela tecla. Liga para o cliente fez o pedido, vamos dizer um exemplo, você... Danilo ligou precisando de uma areia e de uma pedra na obra 7 no Manacá. Eu já sei quem que é o pedreiro, o construtor. Eu ligo para ele, pergunto: perfeito. Você consegue segurar as pontas aí que a gente está cheio? Você não vai nem perguntar isso para mim, você vai lá no canteiro, você vai recepcionar o pedido. Né, eu tenho uma relação de contatos, né, de construtor que está na obra. Eu já ligo diretamente para ele. Eu não vou ligar para você, tipo, não, Danilo, eu vou levar só amanhã. Se eu falar isso para você, você vai ficar pilhado comigo. Não, quero para agora. E às vezes eu ligo, vamos dizer, com o pedreiro: Mané, é o seguinte, nós estamos com um material para entregar para você. Como é que tá aí? Você consegue esperar para amanhã? Nós está com uma demanda meio alta. Não, traz tal produto que isso aqui já eu consigo segurar, você me entrega amanhã. Você me atendeu, não perdeu a venda. Exatamente. E então organizou seu cronograma. Você tem que saber conciliar devido a esse problema, né? Porque, igual eu falei, se for querer atender todo mundo, você não consegue. Cara. Então, graças a Deus, a gente tem uma demanda boa de clientes e é dessa forma que eu sempre fico batendo na tecla. O cliente pediu, ele está com urgência, deixa ele, liga direto para quem está no operacional. Eu não sabia que você fazia assim não, cara. Pode ter certeza. É uma estratégia assim que veio, assim, eu falo que Deus deu essa luz no dia a dia, mas é isso mesmo, cara. Você vai encontrando no caminho. Você tá todo mundo querendo areia para agora. Lembra de 10 caminhão, meu amigo. Exatamente. Que nem quando você tava, na época que você tava na minha casa, Minha Vida, ali no Buriti, quando abriu. Meu Deus do céu, era uma loucura. Eu levantava cedo, tinha dia que eu nem ia almoçar, eu ficava naquilo. Daí eu vi aquela luz assim, falei, não, eu vou ligar pro Marco. Ô, Marco, você tá com 2 obras do Danilo. Se eu te levar qual produto eu consigo te atender hoje e amanhã eu posso deixar aquele. Aí você ganha um tempo pra atender. Entendeu? Outros, cara. Aí vem a questão, assim, do que eu implantei também de 4 anos pra cá, da pandemia, na verdade, pra cá. Pelo fato de não poder ficar descendo, assinar notinha, e a construção deu aquela fomentada boa, né? Foi a questão de foto, devido a tipo de descer para o cliente assinar o romaneio de entrega ou a nota fiscal. Aí hoje nós trabalhamos, desde aquela época nós trabalhamos o quê? Com foto, é uma transparência legal. Um exemplo, você vai começar uma obra que não seja no condomínio. Tá bom. Um loteamento aí, não vai. Beleza. Aí você pede cada produto, vai iniciar a areia grossa, a pedra e a areia média. Eu sei que de primordial você vai precisar da areia grossa e da brita. Você já sabe. Entendeu? Aí eu vou lá, levo aquele produto, já converso com o pedreiro. Ó, se eu trazer esse produto fora de horário comercial, tem algum problema? Aí os meninos já vê onde que vai descarregar, já deixa alinhado, porque eu consigo adiantar algumas entregas. Antecipou a demanda. Isso, você entendeu? A gente trabalha Você já sabe o que vai precisar. Tipo assim, foi pelo aprendizado do tapa do dia a dia, né? A gente foi acabando aprimorando. É assim, a gente não consegue fazer como a gente queria, né? Que a gente depende de mão de obra, mas graças a Deus é o que tá dando certo e a gente estamos tentando melhorar cada dia que passa. Não, mas você nos atende muito bem. Depois a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, no Instagram aqui do Diocleciano, do Júnior. E a gente não traz ninguém meia boca aqui, viu, gente? Ninguém meia boca. A gente que tá alinhada com excelência, preocupado com o resultado. E eu não colocaria meu nome, nome da morada, do lado de quem não tem compromisso com isso. Então, eu assino embaixo tudo que essa galera tá falando aqui. A gente tá caminhando para a fase final aí do nosso episódio. O que você... Qual que foi o maior... assim, os desafios a gente tem vários, né? Mas durante toda essa trajetória, qual que foi a maior dificuldade? A fase mais difícil? Qual que foi o maior desafio que já enfrentou ali na empresa? Qualquer primeira coisa que vier à cabeça. E como você fez para superar? Foi vários.
né, que na parte de entrega ficava só comigo, né? No operacional da parte da mineração, ficava com meu pai. Foi a parte que mais, assim, me afetou, porque se tornou uma demanda muito alta, né, de vendas e da parte da mineração. Então, ele me auxiliava muito. Então, a saída do seu pai, no caso, Isso, foi essa um saída desafio. acabou meio dando uma turbulência na minha mente que eu não estava preparado para aquilo. Foi tipo um choque, assim, vamos dizer assim. Entendi. Era 50% nas minhas costas e 50% na dele. Aí ele teve que sair devido à enfermidade dele, né, para fazer o tratamento. E veio, tipo, de uma vez. Tipo, tô indo, eu preciso ir, senão vai dar errado. E me carregou Dá e seus foi uma pulos aí. dificuldade muito grande para mim, que né, eu não estava preparado para aquilo. Mas estamos ajustando a cada dia que passa. Às vezes passa. você acha que não tava, né? Mas assim, tem coisas que Deus permite na vida da gente. E você foi preparado desde criança para poder estar ali e já, né? Sim. Aprendia vendo seu pai trabalhando. E chega um momento em que Deus fala, ó, toma. Então, assim, eu vejo que as dificuldades que aparecem, né, em todos os sentidos na vida, vamos falar da parte profissional. Sim. Ela vem para poder nos tirar da zona de conforto. E é assim que cresce, cara. Infelizmente, assim. O crescimento ele vem com dor. Ele né? vem, você precisa ser que... colocado numa situação fora da sua zona de conforto para você poder descobrir quem você é, descobrir a sua capacidade, aumentou seu nível de responsabilidade. Então, você assumiu a responsabilidade do seu pai, assumiu a empresa como um todo, marido, pai, né? Vai nascer a Sofia. Tá só crescendo a resposta. Um dia, exatamente, mas você você foi preparado para isso e parabéns demais. Responde a mesma coisa. As dificuldades, então, a primeira coisa que vem, assim, dentro da sua profissão, porque embora, assim, vocês sejam novos, já tem uma história aí. Tem uma história. Entendeu? Você tem uma filha de 10 anos, casado, né? Assim, tem uma certa idade, mas a carga tá bem grande. Exatamente. Então, toda a responsabilidade de você prover uma família, de você tá numa área com muita concorrência. Com muita concorrência. A concorrência, você concorre com bons profissionais, concorre com o Instagram, concorre com maus profissionais. Então, a vida acontecendo. Ao longo da sua jornada, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? E como que você superou ela? Posso falar que foram 2 momentos. O primeiro momento foi quando eu resolvi abrir o meu escritório. Então, me formei, tenho mais de 10 anos atuando na área, trabalhei quase 5 anos dentro de um escritório. Era a minha intenção desde o início. Falei, vou formar, não vou montar escritório. Vou trabalhar, vou ver o que é o mercado realmente. Né? A faculdade é uma coisa, é importantíssimo, mas o mercado exige outra coisa. E aí foi o momento que eu falei, não, agora eu vou abrir meu escritório. Então, a decisão de várias coisas que você se deparam, além do conhecimento técnico. Então, isso para mim foi um marco. E o segundo momento, ele acontece todos os dias. Porque eu preciso estar me atualizando, eu preciso atender os meus clientes melhor, eu preciso gerir a minha empresa, eu preciso que ela cresça, eu preciso de equipe. Então, todos os dias, para mim, ele é importante. Desafiador, né? Todos os dias ele é desafiador. E eu acho que na vida de um empreendedor, na vida de alguém que está fazendo a gestão de uma empresa, todos os dias ele é desafiador. E cada dia um aprendizado também. Cada dia um aprendizado. Aí você vai aprendendo com o processo. É uma escola. É demais você gerir um negócio, prestar um serviço, é extremamente dinâmico. Então, você está aprendendo sem perceber. Tanto que, assim, a experiência que hoje nós temos, ninguém pode tirar. Você pode tirar qualquer coisa, mas a experiência... Exatamente. Né, não dá para tirar. Então, E aí, aquela história de que você não pode ficar parado é isso. É realmente você... Da zona de conforto, né? Você viu que você pode melhorar em algo. Você viu que algum processo está gerando um problema. Então, você já tem conhecimento. Agora, você precisa achar uma solução para isso. E se você se omitir, você vai ficar fora do jogo. Então, você tem que se atualizar, você tem que prever, você tem que buscar produtos novos, né? E é essa visão que eu trago, né, para todo mundo. E o cliente ele se sente muito mais confortável, muito mais seguro vendo isso. Perfeito, ótimo. Júnior, como que é uma curiosidade que eu tenho também e que também está aqui no nosso roteirinho. Como que é você atender obras pequenas e grandes? É a mesma coisa? O perfil do cliente para você muda? Porque você atende uma obrinha pequena, uma reforma, grandes empreendimentos. Então, tanto na hora de fechar o negócio, quanto no serviço prestado em si. Você vê alguma diferença ou é a mesma coisa?
Para mim, Danilo, eu tenho como entender assim que cliente não importa se ele é grande, né, como você falou, de obra, né, que todos nós somos iguais, no meu pensamento de entender. Não importa se a obra é pequena ou é grande. Eu procuro atender com a mesma excelência que eu atendo, desde um alto padrão a uma pequena reforma, ou que seja 1 metrinho de aterro para o cliente fazer um pedaço de uma calçada ali, eu atendo da mesma forma. Eu acho que a mobilidade da gente atender as pessoas tem que ser de uma forma mais excelente possível. Perfeito, isso aí. Como que vocês enxergam nosso setor de forma geral? Pode falar assim da sua área, e a construção civil daqui a 5 anos. Como que vocês enxergam o caminho, como está as coisas hoje em todos os sentidos, como que vocês enxergam o nosso setor? Passar a bola Pode passar a bola para mim? Pode passar, você é o Joey. Eu acho que é um mercado dinâmico que vai continuar crescendo, mas ele continua crescendo, mas o cliente ele vai... É um mercado que está cada vez mais exigente. Como é que você vai estar daqui a 5 anos dentro desse mercado? Como é que eu vou estar? Vou estar melhor que hoje, melhor que amanhã. Tem uma frase de um mentor meu que ele fala: vocês podem me ver errando, mas não podem me ver deixar de tentar, né? De evoluir. Então, assim, a gente vai aprendendo com os nossos erros, mas a gente vai atender o cliente da melhor forma possível. Qual que é a maior lição que a construção civil já ensinou para vocês? Consegue responder isso? Vou responder, depois o Júnior já pega o gancho. Para mim é paciência e planejamento. Essas duas coisas. O projeto ele não se faz de um dia para a noite e nem uma obra. Então, vamos com calma no projeto, vamos com calma no planejamento, para a gente ter uma obra mais tranquila. E aí? O que a construção civil te ensinou? O que a construção civil mais te ensinou? Você conseguiria responder isso? Desafiador demais a construção civil, por causa que vai atualizando, né? Os clientes vão ficando cada vez mais exigentes nas obras, né? Na demanda, que é agilidade. Então, você acaba tendo que se atualizar, né? Então, a construção civil, que nem o Joey acabou de explicar aí, vai se atualizando, então tem que... Então, é o que fez você crescer, né? Então, assim, se pegar a partir do que o Júnior está dizendo, então, qual que a maior lição que a construção civil trouxe para você foi não te deixar parar de evoluir. Na verdade, as respostas de vocês, elas se complementam. Por quê? Porque o mercado, ele vai aprender a isso, né? O mercado vai nos colocando em situações que nos obriga ou a ficar na mediocridade, sair do mercado, ou crescer. Ou evoluir, ou avançar. Então, as respostas de vocês se complementam. Eu queria que vocês deixassem... assim, sensacional o papo. Eu acho que é legal quando a gente conversa com profissionais que já entregam excelência, que têm essa preocupação, que estão posicionados com a preocupação do que vai entregar, aqui com histórias distintas, né, de vocês. A gente poderia falar muito mais tempo sobre isso. Mas o que vocês dariam hoje de conselho para quem está começando? Pense assim, que a gente vai ter um corte disso daqui, que alguém vai estar vendo esse vídeo. Que conselho vocês dariam hoje para quem está começando? Vou começar falando então. Para mim estude o mercado. Qual a necessidade do seu cliente? Pergunta para ele qual a necessidade. Quando eu fui conversar a primeira vez com o Danilo, não sei se ele se recorda, mas eu perguntei hoje qual o problema que você enfrenta dentro das suas obras, né? O que você precisa, o que pode melhorar? Faz a pergunta, faz a pergunta certa, né? Hoje com o chat GPT, com a inteligência artificial, quem não sabe fazer a pergunta certa não vai ter uma boa resposta. Então faça a pergunta correta pro mercado e você pode ajustar o seu produto para ele. Show de bola. Então, estude, pergunte, entenda onde você tá entrando, porque esse é a base, é o que vai forrar, o que vai fundamentar o que você vai entregar. Senão você vai entregar algo que para você é bom, mas e para o cliente não tem valor para o mercado. Então, entender isso. Nós temos experiência, por exemplo, com o pessoal que está cursando engenharia, e eu percebo ao longo do tempo que esses profissionais chegam, às vezes, no escritório despreparados para aquilo que eu preciso.
são bons, competentes em relação àquilo que eles estudaram. Mas não foi ensinado para eles o que uma consultora espera de um engenheiro. Exatamente. Então, quando esse engenheiro vem me perguntar, eu valorizo coisas que vai fazer com que ele ganhe bem, com que ele seja contratado, que na verdade ele não... Então, se ele estudar, o que uma consultora precisa hoje de um engenheiro? Tal coisa. Então, eu vou me especializar nisso, vou entregar isso. Se você como prestador de serviço, você resolve um problema, você paga para resolver o problema. Exatamente. Se você resolve um problema, você ganha bem. Se chegar qualquer um hoje, batendo na minha porta, falando, Danilo, eu tenho um problema para resolver para você, que eu sei que você tem. E aí eu resolvo esse problema e eu quero tanto. Cara, eu tenho que pagar. Ontem eu estava conversando com a cliente e ela me falou isso. Falou, eu preciso de pessoas que resolvam o meu problema. Né? Eu tenho, ainda mais quando a gente fala de construtora, você tem muita gente para lidar. Se o setor de engenharia não se resolver por inteiro... Exatamente. Né? E aí por isso que eu preciso, assim, quando a gente fala, a gente tem os parceiros do Consul Clube MT, que esse cara é sensacional, participa também desse clube de negócios. Eu tenho meus problemas resolvidos porque eu tenho esses profissionais dentro da minha obra. Cada um cuida da sua área. Para eu entregar um resultado final, eu preciso ter em cada segmento. Então, eu tenho quem me entrega areia, eu tenho quem me entrega concreto, eu tenho quem me entrega o tijolo, eu tenho quem me entrega os revestimentos, tudo alinhado com os nossos processos. Tudo assim, é a morada. Então, assim, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que marcar e cumprir, eu tenho que ser pontual, eu tenho que... Tudo que você entregar, sou eu que estou entregando para o cliente. Exatamente. Então, é o seu nome que né? está na frente, né? É meu nome, então é fundamental. Então, por que eu tenho o clube de negócio? Por que eu tenho o Consul Clube MT? Por que eu valorizo esses meus parceiros? Porque eles resolvem meu problema. Sim. Eu prometo pra caramba pro meu cliente e eles vão me ajudar a entregar. Então, meu papel é fazer a gestão desse processo durante a execução da obra, pré-obra, obra, pós-obra e tudo mais. E o resultado final só vai chegar se a gente tiver de mão dada com quem resolve cada problema. Então, nós estamos o tempo todo resolvendo problema e gerando alinhar resultado. Os profissionais sobre o papo da obra. Exatamente. O que você daria de conselho para quem está começando hoje? No meu segmento? O que você quiser, pode ser. Bom, o que eu daria de conselho para quem está começando, e como, né, usando a base das palavras do Joy, é que estude o mercado, né, que o mercado está muito competitivo. Não é tão fácil quanto... Eu tenho até aquela frase, não sei quem que é que fala certo, né? Mas é aquela frase, nem tudo que parece fácil é tão fácil quanto parece. Então, analise bem, não coloca, né? Como o povo antigo fala, não coloca a carroça para puxar os bois, o boi que tem que puxar a carroça. Mas estude bem sobre o que você vai fazer, que é um ramo assim de construção civil que eu creio que nunca vai acabar, né? Só quando for o fim mesmo, né, da existência Isso nossa. mesmo. O Isso papo mesmo. é isso aí. Show de bola. Nós estamos num nicho extremamente complexo, mas extremamente promissor. Então, com 2 empresários aqui que atuam no ramo da construção civil, que vivem da construção civil. Então, nós acreditamos no mercado, nós acreditamos não naquilo que é externo, né? Política, economia e tudo mais, mas que existe um campo a ser explorado. E eu vou me dar o direito de, unindo aquilo que o Diocleciano deixou como um conselho para quem está começando, aquilo que o Júnior deixou como um conselho para quem está começando: estude o mercado, se prepare, seja bom naquilo que faz. Então, mas isso é óbvio? Sim, mas ser bom é uma obrigação de quem hoje vai entrar no mercado para prestar um serviço. E ser bom não é dizer que é bom, não é algo subjetivo, é se preparar, ter condições de entregar aquilo que você vai oferecer. Então, se você for bom, se você tiver compromisso com a qualidade do que você vai entregar, você vai ter o seu espaço no mercado, como um parceiro do Júnior, parceiro do Diocleciano, parceiro, meu parceiro, porque todo mundo quer alguém bom do lado. Sim. Eu preciso de alguém bom para me ajudar a entregar o meu serviço, o meu produto, o Júnior, todos nós precisamos. Então, você que vai entrar no mercado e prestar qualquer serviço que seja, se prepare, seja bom, seja verdadeiro, seja confiável. Moralmente, tecnicamente, você não tem como dar errado. Vão vir desafios, mas se você tiver compromisso com essa realidade, posicionado para excelência, não tem como você ficar sem serviço e quem sabe você vai estar aqui como parceiro nosso em algum momento. Júnior, Diocleciano, muito obrigado. Estou muito feliz com esse episódio, né? Obrigado mesmo pela participação de vocês.
Dá um abraço lá na família que é quem é a base e sustenta base. vocês, Estrutura, né? Primeiro, nosso Senhor, que abençoa, que Isso. deu a vocês talento, que deu a vocês condições de hoje cuidar da família de vocês através, né, do trabalho, do talento, de uma prestação de serviço reta e honesta que eu conheço. Deus abençoe a família de vocês, o trabalho, que venham muitos negócios e você se inspire a partir de empresários que vivem o dia a dia, a vida real, os desafios que tá aí para todo mundo, mas que superam isso trabalhando de forma correta, buscando excelência, entregando resultado. É servindo que a gente cresce, se preocupando com o que vai ser entregue, não tem como isso dar errado. Deus abençoe vocês. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você, né, o link do Instagram aí do Instagram. pessoal, para vocês conhecerem. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem o Papo de Obra, que é um espaço onde nós temos dedicado o nosso tempo para esse bate-papo nesse mundo da construção civil, que a gente fala muito mais do que isso. E um abraço para todos os membros do Constru Clube MT. E é isso. Valeu! Valeu! Até o próximo episódio.